Na aula de hoje vamos falar sobre o processo Identificar as partes interessadas do projeto. Identificar as partes interessadas é o processo de identificar regularmente as partes interessadas do projeto e analisar e documentar informações relevantes sobre os seus interesses, envolvimento, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto. Seu principal benefício é permitir que a equipe do projeto identifique o direcionamento apropriado para engajamento de cada parte interessada ou grupo de partes interessadas. Este processo é realizado periodicamente ao longo do projeto, conforme necessário. As entradas deste processo são o termo de abertura do projeto, documentos de negócios com business case e plano de gerenciamento de benefícios, plano de gerenciamento do projeto com os planos de gerenciamento das comunicações e engajamento das partes interessadas, documentos do projeto com os registros das mudanças, das questões e a documentação de requisitos, os acordos, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. Como técnicas e ferramentas, temos a opinião especializada, a coleta de dados por meio de questionários e pesquisas e o brainstorm, a análise de dados por meio da análise das partes interessadas e análise de documentos, a representação de dados com a representação e o mapeamento das partes interessadas e as reuniões. E como saídas temos o registro das partes interessadas, solicitações de mudança, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, em relação ao plano de gerenciamento dos requisitos, das comunicações, dos riscos e das partes interessadas, e as atualizações de documentos do projeto em relação aos registros de premissas, das questões e dos riscos. O termo de abertura do projeto identifica a lista das principais partes interessadas. Ele também pode conter informações sobre as responsabilidades das mesmas. Na primeira iteração do processo, identificar as partes interessadas, o business case e o plano de gerenciamento de benefícios são fontes de informações sobre as partes interessadas do projeto. O business case identifica os objetivos do projeto e uma lista inicial de partes interessadas afetadas pelo projeto. Já o plano de gerenciamento dos benefícios descreve o plano esperado para realizar os benefícios reivindicados no business case. Pode identificar os indivíduos e grupos que serão beneficiados com a entrega dos resultados do projeto e, portanto, são considerados como partes interessadas. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo e identificar as partes interessadas incluem cultura organizacional, clima político e estrutura de governança, padrões do governo ou setor em relação às regulamentações, padrões de produtos e códigos de conduta, tendências e práticas ou hábitos globais, regionais ou locais e a distribuição geográfica de instalações e recursos. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo e identificar as partes interessadas incluem modelos e instruções de registro das partes interessadas, registro das partes interessadas de projetos anteriores e repositórios de lições aprendidas com informações sobre as preferências, ações e envolvimento das partes interessadas. Deve-se considerar o uso da expertise de indivíduos ou grupos com conhecimentos ou treinamentos em entendimento das estruturas de política e poder na organização, conhecimento do ambiente, da cultura da organização e de outras organizações afetadas, incluindo clientes e o ambiente mais amplo, conhecimento do setor ou tipo de entrega do projeto e conhecimento das contribuições e da expertise de membros individuais da equipe. As técnicas de coleta de dados que podem ser usadas para este processo incluem questionários e pesquisas. Podem incluir revisões individuais, sessões de grupo de discussão ou outras técnicas para a coleta de informações em massa. Brainstorm, conforme usado para a identificação das partes interessadas, pode incluir também o Brainhard. O brainstorm é a técnica genérica de coleta de dados e criatividade que incentiva comentários de grupos como membros da equipe ou especialistas em um assunto. Já o brainwriting
seria o refinamento do brainstorm, que permite que participantes individuais tenham tempo para considerar as questões individualmente antes que a sessão de criatividade do grupo seja realizada. As informações podem ser coletadas em grupos presenciais ou usando ambientes virtuais apoiados por tecnologia. Reuniões são usadas para desenvolver um entendimento das partes interessadas significativas no projeto. Podem ter a forma de workshops de facilitação, discussões orientadas em grupos pequenos e grupos virtuais, usando tecnologias eletrônicas ou de mídias sociais para compartilhar ideias e analisar dados. As técnicas de análise de dados que podem ser usadas neste processo incluem a análise das partes interessadas, que resulta em uma lista de partes interessadas e informações relevantes, como, por exemplo, suas posições na organização, funções no projeto, participações, expectativas, atitudes em relação aos seus níveis de apoio ao projeto e interesse nas informações sobre o projeto. As participações das partes interessadas podem incluir o interesse. Uma pessoa ou grupo pode ser afetado por uma decisão relacionada ao projeto ou seus resultados. Direitos em relação aos legais e morais. Os direitos legais, como saúde e segurança ocupacional, podem ser definidos na estrutura de leis de um país. Já os direitos morais podem envolver conceitos de proteção de locais históricos ou sustentabilidade ambiental. Um outro fator é a propriedade. Uma pessoa ou grupo tem a propriedade legal de um ativo ou imóvel. Os conhecimentos também afetam. Conhecimento especializado que pode beneficiar o projeto com a entrega mais eficaz de objetivos do projeto, resultados organizacionais ou conhecimento das estruturas de poder da organização. Contribuição. Fornecimento de verbas ou outros recursos, incluindo recursos humanos, ou apoio ao projeto de formas mais intangíveis, como advocacia na forma de promoção dos objetivos do projeto, ou em atuação como um buffer entre o projeto e as estruturas de poder da organização e sua política. Uma outra técnica é a análise de documentos. Avaliar a documentação do projeto disponível e as lições aprendidas de projetos anteriores para identificar as partes interessadas e outras informações de apoio. Uma técnica de representação de dados que pode ser usada neste processo inclui a representação e mapeamento das partes interessadas. Mapeamento e representação das partes interessadas é um método para categorizar as partes interessadas usando vários critérios. Classificar as partes interessadas ajuda a equipe a desenvolver relacionamento com as partes interessadas do projeto identificada. Os métodos para isso incluem matriz de poder / interesse, matriz de poder / influência ou matriz de impacto / influência. Cada uma dessas técnicas apoia um grupo de partes interessadas de acordo com o nível de autoridade em relação ao poder, nível de preocupação sobre os resultados do projeto, que se relaciona ao interesse, capacidade de influenciar os resultados do projeto, ou seja, a influência, ou a capacidade para causar mudanças no planejamento ou na execução do projeto. Esses modelos de classificação são úteis para projetos pequenos ou para projetos com relacionamentos simples entre as partes interessadas e o projeto, ou dentro da própria comunidade de partes interessadas. Cubo de partes interessadas seria um refinamento dos modelos de grades mencionados anteriormente. Ele combina os elementos de grade em um modelo tridimensional que pode ser útil para os gerentes e equipe de projetos para identificar e engajar a comunidade de partes interessadas. Ele fornece um modelo com várias dimensões que aprimora a representação da comunidade de partes interessadas como uma entidade multidimensional e ajuda no desenvolvimento das estratégias de comunicação. O modelo de relevância descreve classes de partes interessadas com base em avaliações de seu poder, ou seja, nível de autoridade ou capacidade para influenciar os resultados do projeto, na urgência, que se relaciona com a necessidade de atenção imediata com restrição de tempo
ou relacionada à participação elevada da parte interessada no resultado, e legitimidade, que seria o envolvimento, se é apropriado ou não. Há uma adaptação de modelo de relevância que substitui proximidade por legitimidade, aplicando à equipe e medindo o seu nível de envolvimento com o trabalho do projeto. O modelo de saliência é mais útil para comunidades grandes e complexas de partes interessadas, ou quando há redes complexas de relacionamentos dentro da comunidade. Ele também é útil para determinar a importância relativa das partes interessadas identificadas. Direções de influência. Esta classifica as partes interessadas de acordo com sua influência sobre o trabalho do projeto ou a própria equipe do projeto. As partes interessadas podem ser classificadas em upward, que seria o gerenciamento sênior da organização executora ou organização cliente, patrocinador e comitê diretivo. Downward, a equipe ou especialistas contribuem com conhecimento ou habilidade de uma capacidade temporária. Outward, grupos de partes interessadas e seus representantes fora da equipe do projeto, como, por exemplo, fornecedores, departamentos do governo, o público, usuários finais e reguladores. Ou também sideward, que seriam as partes do gerente do projeto, como outros gerentes de projetos, outros gerentes médios que estão concorrendo por recursos de projetos escassos ou que colaboram com o gerente de projetos em compartilhamento de recursos ou informações. A priorização. Priorizar as partes interessadas pode ser necessário para projetos com grande número de partes interessadas, em que a participação na comunidade de partes interessadas muda com frequência ou quando o relacionamento entre as partes interessadas e a equipe do projeto ou dentro da comunidade de partes interessadas é complexo. O principal resultado do processo de identificar as partes interessadas é o registro das partes interessadas. Esse documento contém informações sobre partes interessadas identificadas que incluem informações de identificação, como nome, cargo na organização, local e dados de contato e papel no projeto. Informações de avaliação, que seriam principais requisitos, expectativas, potencial para influenciar resultados do projeto e a fase do ciclo de vida do projeto em que a parte interessada tem mais influência ou impacto. Classificação das partes interessadas, internas, externas, impacto, influência, poder de interesse, upward, downward, outward, sideward ou qualquer outro modelo de classificação escolhido pelo gerente do projeto.